Olá, nós estamos começando mais um estudo bíblico para tirar a dúvida de algumas pessoas sobre muitas coisas nas Escrituras. E nós começamos em Gênesis e vamos dar um passeio por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E hoje nós estaremos falando a respeito do dízimo. No vídeo anterior, nós falamos também do dízimo, que o dízimo não é da lei, o dízimo é da graça. O dízimo ele começou com Abraão. Abraão não é da lei. Abraão veio antes da lei. Abraão é um tipo de Deus. É um tipo de Deus. E Moisés está bem mais na frente. E o dízimo veio com Abraão. E Abraão era da terra de Ur. E o povo judeu se originou muitos anos depois. Então nós vamos continuar lendo. Nós estamos aqui em São Mateus 8. Por favor, leiam os nossos vídeos anteriores para que você possa ter uma compreensão maior, porque isso aqui é um segmento dos vídeos anteriores. São Mateus 8. Vamos ver o que Jesus disse aqui. Aqui o leproso purificado. E descendo ele no monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Veja o que Jesus disse para ele. Muitos falam que isso dízimo é da lei. Mas aqui nós estamos no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse para ele. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te o sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aqui Jesus pediu para que ele levasse uma oferta à igreja e entregasse ao sacerdote. Se fosse na lei de Moisés, Jesus não teria feito este pedido para este homem. Aqui em São Mateus 23, verso 23, Jesus disse assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Não é para omitir aquelas. Então aqui, Jesus fala do dízimo, nesta parte. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram
na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, daquilo que sobrava. Mas esta, da sua pobre viúva, deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Aqui são as ofertas que aquela viúva depositava. Jesus poderia ter dito assim: esta viúva não pode depositar esse dinheiro ali, porque ela já é pobre. Não, porque dízimo, oferta, é uma adoração e uma bênção. 10% do dinheiro que você ganha, meu irmão, ele não pertence a você. 10% do que você ganha pertence, você deve entregar na casa do tesouro. E uma casa que não devolve dízimo, essa casa está sob maldição. Deus não tem compromisso com uma pessoa que não entrega seus dízimos, não entrega suas ofertas, como está escrito em Malaquias 3, em que te roubamos, Senhor? E ele disse: nos dízimos e nas ofertas. Muitas pessoas falam que Jesus não pedia dinheiro e Deus não precisa de dinheiro. Verdadeiramente não, mas como eu disse, dízimo é uma adoração, oferta é uma adoração a Deus. Em São Lucas 8, vejam aqui, mulheres que serviam a Jesus com seus bens. Veja que é uma adoração. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com suas fazendas, com os dízimos, com as ofertas. E Jesus pegava essas ofertas. Não que Jesus cobrava. Isso não é cobrar. 10% daquilo que você ganha não pertence a você. Pertence ao Senhor Jesus Cristo e deve ser levado à casa do tesouro. Muitas pessoas pensam que vida de pastor é fácil. Eu não sou pastor e nem pretendo ser pastor, porque vida de pastor não é fácil. Pastor não é só pregar no púlpito. Pastor é resolver pepino. Pregar mais é função de evangelista. Pastor, a função do pastor é resolver o problema das famílias. O pastor responde por si mesmo, por sua família e pelas almas. O pastor responde. Irmãos, uma pregação de um pastor, quando o pastor está pregando ali no altar, não é o pastor que fala, e sim o Espírito Santo que usa o corpo daquele pastor. E quando o Espírito Santo usa o corpo daquele pastor para falar, o Espírito Santo tem a pessoa certa. Então não pode ser qualquer pessoa pregando ali, porque o pastor é o para-raio. Ele recebe a descarga ali do Espírito Santo. Ele é um tipo de um transformador de energia. Ele capta a energia que Deus manda e ele, sendo um transformador, ele repassa aquela energia para os fiéis. Então, uma pregação de um pastor de 1 hora de prazo é equivalente a 8 horas de serviço braçal.
Dali o pastor vai para o escritório receber as pessoas que têm algum problema. E ele ali no escritório, ele vai ouvir muitas queixas de pessoas pedindo ajuda, necessitando de uma imposição de mãos, de uma oração, de um conselho. Então, tudo que é negativo daquela pessoa, o pastor vai tomar sobre seu corpo. Aquilo, tudo que é de ruim ali, ele toma sobre ele. Aquela carga, ele é preparado para aquilo e ele tem o dom de Deus para receber aquelas cargas negativas. Depois disso, aquele pastor, ele sai dali fraco. 1 hora que ele pregou de pregação, 8 horas de serviço braçal, mas ali no escritório, pessoas falando com ele, falando sobre seus problemas, sobre as suas dificuldades. Vamos colocar aí mais 8 horas de serviço braçal ali. E esse pastor vai para casa. E este pastor, ele tem que orar de madrugada. Se ele não orar de madrugada, o diabo está 24 horas com os olhos nele, esperando um momento, uma falha para derrubar aquele pastor. Porque o diabo sabe que se ele derrubar aquele pastor, ele derruba toda uma igreja com ele. Aquele pastor, no mínimo, ele tem que tirar um dia na semana para se manter em jejum. Vida de pastor não é fácil, meu irmão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês que sai virtude do pastor. O pastor envelhece mais rápido. Pode observar para vocês verem. E aqui eu vou provar para vocês como sai virtude de um pastor aqui. Em São Lucas 8, a partir do verso 43, veja o que está escrito. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastava com os médicos todos os seus haveres, por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do vestido e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro. E os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. Era muita gente ali, mas aquela mulher tocou em Jesus de uma forma diferente. E dizeis: Quem é que me tocou? Disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, saiu força de Jesus. Porque quando o pastor está pregando ali, sai virtude dele. Ele orou ali, ele preparou o corpo dele ali, em oferta ao Senhor. Quando ele está pregando ali, ele está dando uma oferta a Deus ali. E dali sai virtude dele. Falar da palavra de Deus não é uma coisa comum, meus irmãos. Não é comum. É uma coisa sobrenatural. Veja que Jesus sentiu virtude saindo dele. Agora imagine você sendo um pastor, irmão. Você tem que pegar toda aquela negatividade, todos aqueles problemas daquelas pessoas e receber sobre o seu corpo. Porque o pastor ali está no lugar de Jesus Cristo, como Isaías 53. Isaías 53 fala muito bem isso. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades. E o pastor ali recebe toda a carga negativa ali, porque ele está preparado para aquilo. Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se tremendo e prostrando ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causar, porque ele havia tocado e como lhe sarara. E ele disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz.
Aqui em 1 Coríntios 9:12, está escrito assim: se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportarmos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Jesus Cristo. O pastor deve fazer este trabalho sem murmurar, sem gemer. E aqui no verso 13 está escrito assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é do templo? Quer dizer, come aquilo que as pessoas trazem, os dízimos, as ofertas. O pastor tem esse direito. Ele tem o direito de comer daquilo que os irmãos levam para o santuário. E o que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que é o pastor, que vivam do evangelho. Às vezes, irmãos, o pastor está dormindo ali, 2, 3 horas da manhã, bate na porta do pastor: pastor, o irmão está brigando com a irmã. Vai até lá, pastor, ajude-o. O pastor deve levantar de madrugada do seu sono, despertar e ir ali resolver aquele problema. Ir à casa daquele irmão: irmão, o que está acontecendo? Isto é a função do pastor. Pastor veio para isso. Pastor é resolver pepino, não é só pregar no púlpito. O pastor, nessa hora, ele tem que ter um carro bom. O carro não pode falhar ali na estrada. Então o pastor tem que ter um carro bom. Muitas pessoas se ofendem pelo pastor ter um carro bom, mas as pessoas não sabem o que um pastor passa. E ali, irmãos, ele volta para casa, e ali, no outro dia, as pessoas ainda querem que aquele pastor vai trabalhar. Aquele pastor vai estar cansado. Pensam bem, 1 hora de pregação é equivalente a 8 horas de serviço braçal. Mais 1 hora no escritório, 1 hora ou mais, tem vezes que sai até meia-noite, recebendo pessoas no escritório, resolvendo problemas, e vai para sua casa. Chega 3 horas da manhã, alguém bate na porta, pedindo socorro ao pastor, e no outro dia, ainda querem que o pastor vai trabalhar. No outro dia ele está moído. Seu corpo está moído, o desgaste é muito grande. Então, para isso, um pastor que tem uma igreja que tem condições de alimentá-lo, um pastor não deve trabalhar, é ficar por conta das almas. O pastor responderá por cada alma ali. E ai desse pastor que não cuidar das almas. Vocês não sabem do peso que é ser um pastor. Por isso a Bíblia fala lá em Hebreus que ele tem que ser chamado igual Arão. E outra coisa, Moisés, ele não era um pastor. O pastor naquela época era Arão. Arão era o pastor. Porque diz as Escrituras, não ligarás. Aqui nós estamos em 1 Timóteo 5, a partir do verso 18. Porque diz as Escrituras, não ligarás a boca do boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O pastor é digno do seu salário. O dízimo é do pastor. O pastor vai tirar aquela parte da sua sobrevivência, mais da sua família. E aquele dinheiro que sobrar,
para os custos da igreja e ajudar as viúvas, mais de 60 anos, aquelas viúvas que permanecerem na modéstia. Não aceites acusação contra o presbítero, que é o pastor. Presbítero e pastor é a mesma coisa. E bispo é a mesma coisa. Senão com 2 ou 3 testemunhas. Tem que ter 2 ou 3 testemunhas para ter uma acusação contra o pastor. E os que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Aqui em Gálatas 6:6 está escrito assim: o que é instruído na palavra, que é a ovelha, que aprende ali com o pastor, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Repartir os seus bens com aquele que o instrui, que é o pastor. Não erreis, Deus não deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará na vida eterna. Então, o dízimo, meus irmãos, não é da lei. O dízimo não começa na lei. O dízimo começa na graça, com Abraão. Abraão é o pai das nações. Lá no Antigo Testamento não fala que Abraão é pai de Israel. Abraão é pai das nações, não é só judeus. Então, se ele é pai das nações, ele foi dizimista. E nós somos filhos de Abraão. Então, os filhos de Abraão dizimam. E Abraão é da graça. Abraão não é da lei, e sim da graça. Aqui o apóstolo São Paulo era solteiro. Deus permitiu que ele fosse solteiro, por quê? Porque ele viajou o mundo inteiro. Já imaginou se o apóstolo São Paulo fosse casado? Ficaria difícil para o apóstolo São Paulo pregar a palavra de Deus. Mas ele recebeu salários, ele recebeu dízimos destas igrejas. E também tem uma parte também que Jesus manda os apóstolos pregarem pelas cidades. E Jesus diz assim para os apóstolos: olha, vai, não leve dinheiro, não é para levar dinheiro, não é para levar comida. Vá, prega o evangelho. Naquele lugar que vocês pregarem, que chegar a hora ali do almoço, almoce por lá mesmo, porque digno é o obreiro do seu salário. O pastor tem o direito de comer dos dízimos e das ofertas. Foi Deus que deixou isso para o pastor. Aqui o apóstolo São Paulo, segundo aos Coríntios 11, verso 7, está escrito assim: pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu, para vos servir, recebendo dela salário, quando estava presente convosco, e tinha necessidade, e a ninguém fui pesado. Então, o apóstolo São Paulo, ele pegava aquilo que era normal, aquilo que era necessário para a sua sobrevivência, pois ele era solteiro, e aquilo que ele precisava. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vós ser pesado, e ainda me guardei.
Então, o pastor, ele tem que orar de madrugada, irmãos, às vezes ali 1 hora, 2 horas, orando de madrugada, orando para a sua igreja, orando para si mesmo. E no outro dia, esse pastor está moído de cansaço. Então, ele necessita de descanso, porque o seu trabalho é árduo. Então, por hoje é só. Então, vocês viram aí que o dízimo, ele não foi abolido por Jesus Cristo. E ele continua, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, Melquisedeque, recebeu os dízimos de Abraão e ele é sacerdote para sempre. Então, o sacerdote deve receber dos dízimos. E ele é eternamente sacerdote. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, continue nos seguindo, que nós continuaremos a estudar as Escrituras. Deus vos abençoe.